gente viu a equação de Schrödinger e agora a gente vai ver algumas aplicações iniciais, né? Então, antes, né, só recapitulando o que a gente tinha feito, a gente tinha associado à energia um operador que era o IH barra DDT. Então, agindo numa função de onda, isso nos dá a energia. E o momento também foi associado a um operador que foi o menos IH barra DDX em uma dimensão. Tá, então levando isso numa equação de conservação de energia clássica, a gente escrevia a equação de Schrödinger como menos h barra 2 sobre 2m. Esse termo consiste na aplicação duas vezes do operador momento para gerar o P2, né? Então isso aqui seria um PX, né? Então vai ser um D2 dx2 mais o operador posição, aqui é o V, que é uma função desse operador. Então vou colocar como um V de x, pode ser um V de x, t também. Aqui a gente vai especializar no caso independente do tempo aqui, que é onde a gente fez o problema da obtenção da equação independente do tempo. Então esses dois termos agora são operadores que agem numa função de onda, eu chamei de psi de x, t. Isso é igual a um IH barra DDT, o operador que representa a energia, e atua então no psi de x, t. A versão independente do tempo é obtida por separação de variáveis, e a gente viu que ela era escrita a parte espacial, né, como uma derivada segunda mais o potencial v de x, agindo agora numa função independente do tempo. Eu vou chamar esse aqui de maiúscula, e a independente do tempo eu vou chamar de minúscula, psi de x. É igual a ué psi de x, né? Essa era a equação independente do tempo. E a parte dependente do tempo, a função solução dela, a gente obteve facilmente como um e elevado a menos i é t menos t0, vou colocar o t0 como zero sobre h barra. Então a parte independente do tempo e o φ de t, o psi de x vezes o φ de t, corresponde ao psi de x, t, a função de onda dependente do tempo. Tá, então a gente vai lembrar da interpretação, né, das soluções dessa equação e aplicá-la em alguns casos mais simples, né? Então a gente tinha visto, em primeiro lugar, que a probabilidade de se obter uma observação, né, no tempo t, a partícula no interior de um elemento de volume dv era o psi de rt, psi asterisco de rt, psi de rt dv. Então vou lembrar isso aqui para vocês. A probabilidade, né, é associado ao psi asterisco, vamos colocar em três dimensões, rt, psi de rt dv. Então essa é a probabilidade de encontrar a partícula entre V, no interior de um elemento de volume dV, entre R e um R mais dr. Tá? Então essa é a probabilidade. Isso dá o sentido físico às soluções que nós estamos obtendo aqui nessa equação. E para resolvê-la eu tenho que impor algumas propriedades importantes. Essas propriedades e condições vêm do seguinte: o psi de rt, assim como a sua derivada dψ dx, vou colocar um dψ dx, vou colocar em uma dimensão, porque a gente está trabalhando com ela em uma dimensão. Então vou colocar o psi de x, t, e o dψ dx, de x, t. Essas funções elas têm que ser finitas e unívocas e contínuas. Comentar um pouquinho sobre isso. É o seguinte, a psi tem que ser uma função finita. É isso porque a interpretação de psi vem através dessa expressão da probabilidade. Então, se o psi explode, se ele diverge, eu não consigo manter a normalização
que permite a interpretação probabilística. Tá? A integral do π ao quadrado no espaço inteiro tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade de encontrar partícula em qualquer ponto do espaço é 100%. Tá? Isso é a normalização do π. Então, π não pode divergir de forma alguma. Além disso, tem que ser contínuo, porque se a função não for contínua, a derivada dela pode divergir. Então, se π não for contínuo, o dψ dx pode divergir. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, esse dψ dx está relacionado ao momento, né? A gente já viu isso aqui, ó. D dx tem a ver com o momento. Então, o momento é uma quantidade física mensurável, ele não está divergindo nos problemas físicos. Então, eu não posso deixar o dψ dx divergir. Para isso, o π tem que ser contínuo. A mesma coisa eu imponho sobre o dψ dx. Se o dψ dx divergir, ou, desculpe, se não for contínuo, a derivada segunda pode divergir. A derivada segunda tem a ver com a energia cinética. É o P2 sobre 2m gerou essa derivada segunda. Essa derivada segunda não pode explodir também. Então, para garantir que isso nunca vai acontecer, eu tenho que impor essas condições. Que é unívoca, é óbvio, porque senão, se não fosse, eu teria duas probabilidades associadas ao mesmo ponto do espaço e eu não posso ter isso. Tá? Então, a questão da normalização que eu falei pode ser expresso por uma equação desse tipo, olha, em que eu vou colocar aqui R de novo, integrar o π de RT em todo o espaço, em todo o volume, né? E isso tem que ser finito, ou seja, isso tem que ser menor do que infinito, isso tem que convergir para um número. Esse número eu posso usar para normalizar a função de forma a fazer essa integral valer 1 no espaço inteiro. Tá? Isso tem que ser válido para todo o tempo t. Então essas são as propriedades que π dψ dx tem de satisfazer para que o π corresponda a uma solução física, e isso significa que eu consigo então com o π dar essa interpretação probabilística. Tá? Outras condições sobre o π vêm das condições de contorno, né? Então, para explicar isso, vamos fazer um exemplo simples de aplicação, que é o poço infinito de potencial, e que equivale a fazer como se fosse uma partícula na caixa, né? Ela presa na caixa. Tem uma condição de contorno idealizada aqui, que a gente tem que impor, que é a seguinte: eu vou supor que o potencial tende a infinito. Tender a infinito significa que eu tenho que fazer a função π ser zero nesses pontos, que são então x igual a zero e x igual a L. Tá? Então, aqui, esse caso em particular, eu tenho uma idealização aqui que vai fazer a minha derivada em π não ser contínua, mas esse é um caso que eu estou impondo uma restrição idealizada. Tá? Num problema qualquer que a gente for usar, que tem a ver com uma descrição da natureza, isso não vai ser idealizado e aquelas condições que eu falei vão ser verdadeiras. Tá? Mas nesse caso, a condição de contorno em particular é essa aqui, porque eu estou supondo que isso aconteça dessa forma. Tá? Então, como é que eu escrevo a equação de Schrödinger aqui? Ó? Aqui eu tenho um potencial, a energia potencial é nula. Tá? E aí, então, eu vou escrever a equação independente do tempo, sem o termo de potencial, porque é zero. A partícula está aqui dentro, numa região em que eu não tenho potencial. Então, isso tem que ser igual a Epsilon. Eu posso reescrever essa equação assim, olha, no jeito que vai ficar mais familiar. D2πc dx2 mais... Então, eu passo isso para cá em menos, mas multiplico por 2m sobre h barra 2 com sinal negativo. Isso fica como 2me sobre h barra 2πc é igual a zero. Esse aqui é meu eixo x, definido dessa forma, e aqui o potencial indo para o infinito. Isso aqui eu vou definir como um k ao quadrado, de forma que essa equação fica escrita dessa forma. É uma solução que é uma equação que a gente já conhece, né, de outros contextos, e para resolvê-la a gente pensa o seguinte: olha, se é uma derivada segunda proporcional à própria função, então isso me sugere uma solução do tipo exponencial, que é a função exponencial que tem a propriedade de ser derivada e ter a sua derivada proporcional a si própria, né? Então vou a menos de uma constante multiplicativa, vou assumir algo desse tipo. Quando eu substituo aqui, a derivada segunda
na posição é A2. Aqui eu repito a função, eu tenho a exponencial nesse termo e nesse que vão cancelar, e a solução é essa aqui. Se isso é verdade, o A é mais ou menos IK. Ora, então se a minha solução era desse tipo e o A é mais ou menos IK, eu posso escrever o psi como uma combinação linear de duas soluções. O K positivo, então o sinal positivo aqui, que é E elevado a IKx, o K é sempre positivo, porque o K2 é isso aqui, né? E o menos IK, então vai ser B E elevado a menos IKx. Isso aqui corresponde, então, a solução geral dessa equação. E eu tenho que impor condições de contorno agora no problema. Então vamos pensar em quais são as condições de contorno. Primeiro eu falei, psi de zero tem que ser zero. Isso é uma condição de contorno imposta no problema. Então, colocando aqui o psi de zero, eu vejo que isso é igual a A mais B. Logo, como isso tem que ser igual a zero, eu sei que A tem que ser igual a menos B. Então essa solução ela vai ser uma combinação linear com A igual a menos B. Eu posso escrever assim, ó, ponho A em evidência, E elevado a IKx menos E elevado a menos IKx. Ora, eu posso mudar esse nome dessa constante aqui só para escrever dessa forma, só para pôr um 2, porque aí eu reconheço essa combinação linear como sendo aquela que gera o seno de kx. Então, isso aqui eu posso escrever como uma constante, vou chamar essa constante C para não confundir, isso é A' sobre 2, seno de kx. Então, essa é a solução que satisfaz essa condição de contorno aqui, mas não é a única. Eu tenho uma outra condição de contorno que fala que o psi em L também tem que ser igual a zero. Então, eu tenho que impor isso aqui. Então, eu digo que o C seno de KL tem que ser igual a zero. Isso restringe os valores de K possíveis a múltiplos de π sobre L, nπ sobre L, tá? Com n igual a 1 adiante, variando por números inteiros. Não pode ser zero, porque senão zero psi eu não quero uma solução trivial, totalmente nula. Tá? Então, com essas duas condições de contorno, eu vejo que a minha solução vai sendo escrita como um seno de nπx sobre L, tá? E uma constante que vai ficar aqui. Então, eu vejo que psi de 0 é 0, como tem que ser, psi de L é 0, como tem que ser, e o fato do K ser isso aqui restringe as energias possíveis no meu problema, porque o K2 é 2me sobre h barra 2, né? Foi isso que a gente fez aqui, ó. Então, se o K2 agora é N2 π2 sobre L2, eu vejo que os valores de energia vão depender de um inteiro N, então vou indexar a energia com esse inteiro, e eu escrevo que a energia então é N2 π2 h barra 2 dividido por 2m L2, e essas são as energias permitidas. Associado a cada uma dessas energias, eu tenho um psi n de x. Então aqui a gente vê o fenômeno, né, da quantização de energia, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Tá? Falta ainda uma coisa para fazer, que é a normalização dessa função. Eu quero que a integral dela dentro da caixa, porque fora da caixa ela é zero. Então a integral de menos infinito mais infinito fica restrita a 0 e L. Eu quero que a função tenha norma igual a 1. Então eu tenho que fazer isso aqui ser igual a 1. Então vamos fazer C2, a integral de 0 a L, de seno ao quadrado de nπx sobre L dx tem que ser igual a 1. Né? Para resolver essa integral, eu uso o fato de que um seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Lembre que cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ. Então, eu vou ter 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 seno ao quadrado de θ, como eu queria. Então, com isso, eu consigo fazer facilmente essa integral, né, porque ela fica escrita dessa forma.
2n π x sobre L, sobre 2, o 2 eu vou pôr do lado de fora, é isso, dx, isso tem que ser igual a 1. Então, resolvendo essa integral, eu vou obter aqui, ó, C2 sobre 2, integral de dx é x, né, entre 0 e L. Então, vou colocar aqui x entre 0 e L. A integral do cosseno é o seno. Então, vai ser menos L sobre 2nπ seno de 2nπx sobre L, né? Se eu derivo aqui, eu tenho exatamente isso aqui. Também avaliado entre 0 e L, e eu vejo que entre 0 e L essa função assume os valores 0, então não tenho nada. Então só tenho um termo, que é o primeiro, e só o limite superior, que é L. Então eu tenho C2L sobre 2 é igual a 1, o que me diz que o C tem que ser 2 sobre L raiz. E aí eu fecho completamente minha solução. Olha, eu tenho um psi para cada n, isso vale raiz de 2 sobre L, seno de n πx sobre L. Para cada um desses psis eu tenho uma energia, é n igual a n2 π2 h barra 2 dividido por 2m L2. Isso então é a solução do problema. Tá? Alguma outra interpretação que a gente pode fazer que é interessante, né? Então o que a gente fez até agora? A gente achou soluções, elas são quantizadas, só algumas energias aparecem, por exemplo, aqui eu coloquei o E1 e o E2. Por que elas são quantizadas em primeiro lugar? Elas são quantizadas porque eu tive de impor condições de contorno. Ao impor condições de contorno, eu restringo as soluções matemáticas da minha equação diferencial a um conjunto discreto de soluções físicas. Essas são as soluções aceitáveis para o problema físico. Então, nunca esqueçam isso. Condições de contorno que eu tenho que impor para que meu problema seja um problema que corresponda à física esperada. Essas condições de contorno restringem as soluções. Restringir as soluções significa quantizar a energia. Então, a quantização vem da imposição de condições de contorno. Então, o psi tem que ser zero aqui, tem que ser zero aqui. E aqui, então, eu tenho que encaixar soluções. Só há algumas maneiras de fazer isso. São as que levam a essas soluções com n inteiro. Tá? Então, essa é uma questão importante. Uma outra pergunta que a gente pode fazer, onde está o elétron, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui a primeira solução, n igual a 1. O n igual a 1, a solução é um π1, que é raiz de 2 sobre L, seno de πx sobre L. Eu coloquei o n igual a 1 aqui. Então, isso é zero aqui, e vai ser assim, uma solução desse tipo. Aí, essa é a função de onda psi. Então, onde está o elétron, né? Eu posso pensar isso em termos de valores esperados. A interpretação probabilística de psi afeta essa resposta, que fica diferente da resposta clássica. Em uma medida de posição, há uma probabilidade finita, de encontrá-la entre x e x mais dx. Essa probabilidade, como nós vimos lá no início dessa aula, é dada por um psi asterisco, psi dx. Essa é a probabilidade de encontrar em algum em x, num intervalo dx em torno desse x. Tá? E aí, para a gente pode pensar assim, num número muito grande de medidas, qual o valor de x que vai sair? Então, isso me leva ao valor médio. O valor médio de uma grandeza g médio, ele é obtido fazendo uma média mesmo, de todas as medidas. Então, vamos supor que eu tenho n, um número muito grande de medidas. Cada vez que eu faço a medida, eu obtenho um valor gi minúsculo. Então, se eu somo tudo e divido pelo número de medidas, eu tenho uma média. Uma outra maneira de fazer essa média é pensar assim, olha, se eu posso sair com alguns valores dessa grandeza, eu posso colocar assim, olha, um gn é um valor possível de ser o resultado da minha medida. Então, eu conto o número de vezes que eu obtive gn
Eu divido pelo número total, colocar 1 sobre n maiúsculo aqui, que já estava na minha conta. E, então vamos supor, eu tenho lá uma medida de velocidade, eu obtive 10 metros por segundo 10 vezes. Então eu ponho 10 vezes 10 metros por segundo. Depois saiu 5 vezes 5 metros por segundo. Então eu ponho 5 vezes 5 metros por segundo. Depois saiu 3 vezes 15 metros por segundo. Aí eu ponho 3 vezes 15 metros por segundo. É a mesma coisa de somar todos os resultados e dividir por n. Né? Essa que é a ideia. Mas isso aqui, olha, o número de vezes que um resultado foi obtido dividido pelo número total, essa razão ela tende à probabilidade daquele GN ser obtido. Então, se eu jogo o dado várias vezes, eu pego o número de vezes que saiu a face 6 e divido pelo número de vezes que eu joguei, vamos supor 1 milhão de vezes, eu vou obter a probabilidade de sair uma face 6 no caso, são todas equivalentes, né? E isso vai tender então a convergir para a probabilidade de sair aquele resultado. Tá? Então, o jeito de fazer uma medida, um valor médio de x, usando a função de onda, então vou chamar de um x médio, é integrar em todo o espaço. O x é a variável que pode sair, que eu estou medindo, vezes a probabilidade associada a ele. E essa probabilidade a gente viu que tem a ver com π asterisco π. Então, o esquema que eu vou usar para calcular o valor médio de x, por exemplo, é integrar de menos infinito a mais infinito o π asterisco de x, em geral dependente do tempo, o x π de x, t. É necessário que eu coloque o x aqui no meio, porque quando a gente trata o problema formalmente em termos de operadores, né, assim que a gente tem que fazer a conta. A gente opera o operador na função de onda e aí o resultado a gente faz esse π asterisco, multiplica o π asterisco por ele. Isso vale para tudo, né? Vamos supor que eu tenho a média de x2, por exemplo. Então, como é que eu faço? Menos infinito a mais infinito, π asterisco de x, t, x2, a coisa que eu quero fazer a média, eu ponho aqui, π de x, t. Isso está ligado a essa expressão de como a gente faz as médias. Né? Momento, né? P, qual que é o P médio? Né? O P médio eu vou fazer do mesmo jeito, só que aí no lugar do x2 ou do x eu ponho o P. Então vou ter o P, π de x, t. Aí notem o seguinte, como é que o P opera em π? A gente viu isso, né? O P é um operador que faz menos IH barra ddx. Então aqui a conta fica desse jeito. Tá vendo? O operador está aqui, ele atua em π, eu faço π asterisco vezes o resultado. E eu tenho P médio. Por último, né, energia, também eu posso calcular do mesmo jeito, substituindo, né, o operador pelo operador energia. Então, eu vou ter um π de x, t, o operador energia, que é um IH barra ddt, atuando em π de x, t. Então, eu faço isso no espaço inteiro. Eu tenho a média que me dá a energia. Tá, então, a gente tem aqui a equação de Schrödinger, a solução da equação de Schrödinger, sendo obtida pela solução da equação diferencial, a normalização, aparecimento da quantização a partir da imposição de condições de contorno e como extrair resultados de medidas físicas, né, calculando valores médios. Onde está a partícula? Depende da probabilidade associada ao π. Então aqui a gente vê que a probabilidade maior é aqui, né, no centro, nesse estado, porque o π ao quadrado é máximo aqui. A probabilidade maior é aqui. Mas há uma probabilidade que vai decaindo até chegar nos extremos, né, como sendo zero. Mas há uma probabilidade em todos os pontos aqui. Tá? Assim também eu posso calcular os valores médios, né, de todas as outras grandezas mensuráveis, como momento e energia.